É impressionante como quando você tem um desafio, tem um problemão ali para resolver, tem uma dificuldade muito grande ali na sua vida que você quer superar, quer passar adiante, quer deixar para trás na sua vida, e você deixa de olhar para isso, deixa de direcionar a sua energia para isso e olha para o lado oposto. Quando você faz isso, o universo começa a mover céus e terras para que isso verdadeiramente aconteça. A sua vida fica mais leve, você começa a se sentir melhor, pessoas interessadas em te ajudar começam a cruzar o seu caminho, oportunidades que você nunca imaginou na sua vida de se deparar com elas, elas começam a aparecer ali para você. E aí, quando você percebe, a solução já apareceu, você já conseguiu resolver aquilo que você achava às vezes impossível de acontecer. Quando você percebe, já foi resolvido, você já está pronta para uma outra etapa da sua vida e você se viu ali forte, superando aquela situação. Então, gente, hoje eu queria contar para você, na verdade, para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu queria contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, pessoalmente, uma história de vida minha, que eu tenho certeza que vai inspirar vocês a buscarem também esse conhecimento, que é muito fácil, gente, não tem mistério nenhum em fazer isso. Basta que você tenha o conhecimento e esteja disposto a colocar isso em prática. Bom, há alguns anos atrás eu morava numa casa muito difícil de ser habitada, porque eu estava passando por um momento financeiro muito desafiador. E naquela época foi o que deu ali para eu alugar, né? E estava passando ali já por um período muito complicado financeiramente. E depois disso, depois desse período, eu comecei a trabalhar e tudo mais, e aí estava tentando me organizar para conseguir alugar uma outra casa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nessa casa, era uma casa bem antiga e tudo mais, mas era o que eu pude pagar na época. E como eu tenho 3 cachorrinhos, na verdade agora 4, na época eu tinha 3, eu precisava de um quintal para poder abrigar esses animais também, de forma que eles conseguissem viver ali de uma forma razoavelmente saudável dentro das minhas possibilidades, né? E aí, gente, eu aluguei essa casa e tudo mais. E a casa, gente, só para vocês entenderem assim, mais ou menos o que eu tô falando. No tanque não tinha água, com o tempo parou de sair água do chuveiro, no quarto não tinha luz, no banheiro, com o tempo também a luz parou de funcionar. Assim, a parte elétrica dela era muito comprometida, muito antiga. E pelo visto a hidráulica também, né? Então com o tempo as coisas foram se deteriorando, apesar de eu cuidar muito bem da casa, na medida do possível, né? Mas ela era uma casa muito antiga. E na época a dona da casa não tinha condições também de fazer uma obra na casa e tudo mais. Então a gente meio que se ajudava ali, né? E aí eu queria muito, mas muito mesmo conseguir alugar um outro lugar onde eu pudesse ter uma vida normal ali, né, gente? Porque tomava banho de balde, sempre frio normalmente, então tinha que esquentar a água, porque a água não tinha no chuveiro, né? Tinha cupim na porta da sala, gente, era um horror, assim. E por último, já por fim, até morcego tava aparecendo no meu quintal, porque a luz lá de fora também não estava funcionando mais, eu tinha que ficar fazendo um monte de gambiarra, pendurando extensão, e aí ficava com medo de chover, dar um curto lá e acontecer alguma coisa com os meus bichos. Enfim, gente, já tinha virado assim filme de terror. Inclusive tem até um vídeo que o meu noivo gravou dessa casa e eu vou postar aqui futuramente pra vocês, vão morrer de rir. Foi no dia, né, um dia antes da gente fazer a nossa mudança, né? Então, o que aconteceu, gente? Eu, naquele momento, não tinha condições nenhuma de ir para um outro lugar, porque como eu precisava de uma casa onde tivesse quintal e tudo mais, isso onerava mais do que eu pagava naquele momento, naquela casa. Então, assim, eu já tinha começado a trabalhar, depois de ter passado um período bem nebuloso ali, né, desempregada e tudo mais, devendo um monte de coisa, então eu tinha voltado a trabalhar, mas eu estava colocando ainda minha vida em ordem, fazia pouco tempo que eu tinha voltado a trabalhar, e aí, enfim, surgiu o Covid, eu fiquei desempregada novamente e depois fui readmitida, mas ainda assim, mais uma vez, tive que reorganizar a vida, então não sobrava dinheiro, gente, não sobrava dinheiro nenhum pra nada. Então assim, quando você vai alugar uma casa, todo mundo sabe que existem algumas formas aí de garantia para essa locação. Então a maioria, né, a maioria das pessoas
usam aquele calção, né? Que são o quê? 1 ou 2 meses, na verdade a maioria é entre 2 e 3 meses de aluguel, se for imobiliário, que pedem essa garantia aí para um novo locatário, né? E eu não tinha nem sonho, gente, desse dinheiro, até porque eu teria que pagar o valor do aluguel da casa quando eu saísse de lá e mais 2 ou 3 meses de aluguel para frente. Então assim, eu não tinha esse dinheiro naquele momento, não tinha nenhuma perspectiva de tê-lo. E o que eu fiz? Como eu já tinha um conhecimento assim bem raso, gente, bem iniciante mesmo, mas eu já estava me aprofundando, já estava numa fase secundária já dos estudos aí, sobre a lei da atração, Ho'oponopono, expansão da consciência. E aí eu falei, gente, eu acho que eu vou intensificar as práticas que eu faço, eu vou levar a sério mesmo, de verdade. Por quê? Eu fazia uma técnica aqui, outra ali, era um conhecimento que estava correndo muito solto ali na minha vida. E eu não fazia assim direto, não aplicava aquilo todo dia, né? Ficar pensando que as coisas vão dar certo e agir, tomar atitude para aquilo, né? Eu ainda tava assim meio que engatinhando, né? Mas eu falei, gente, me deu uma luz e eu falei, olha, eu vou colocar isso em prática sim, vou colocar. E aí, gente, o que eu comecei a fazer? Eu acordei um dia de manhã e falei, bom, eu vou me mudar. Sem um tostão furado no bolso, tá? Mas eu decidi que eu ia me mudar. Falei, eu vou me mudar. Liguei pra minha mãe e falei, olha mãe, se você tiver caixa, porque ela recebe muitos produtos assim em caixa de papelão, né? Com frequência, falei, se você tiver caixas de papelão e você guarda todas pra mim, porque eu vou precisar. Fui na casa dela, busquei um monte de caixas de papelão, levei pra minha casa, comecei a arrumar as minhas coisas, como se eu já tivesse com a mudança certa, como se já tivesse tudo certo pra me mudar, como se eu tivesse encontrado a casa. E comecei a guardar a minha mudança toda, deixando apenas assim as coisas que eu utilizava mais no dia a dia. E aí meu noivo falou, gente, você é doido, você vai ficar guardando tudo aí à toa, porque não tem nem perspectiva, né, de a gente conseguir se mudar e tudo mais. Eu falei, não, mas a gente vai se mudar, alguma coisa vai acontecer, eu tenho certeza. A gente vai se mudar e eu preciso agir para que isso aconteça, né? E aí eu me lembrei, eu incorporei muito aquilo que a gente fala em relação à lei da atração, que é muito importante, que é você ser para ter, né? Porque eu tive muitos questionamentos em relação a isso. Eu sei que no início é um pouquinho complicado, talvez, ali da gente entender. Mas uma vez que você entende, fica uma coisa super simples, você fala, nossa, era isso? E aí você começa a agir, você começa a colocar em prática, né? De acordo com esse princípio e as coisas, gente, é uma parada assim, vou dizer pra vocês, gente, é uma coisa muito louca. No início você fica achando que você tá doida, assim, fala, nossa, no início você acha que você tá louca mesmo, de verdade. Você fala, nossa, olha eu aqui, gente, sem um tostão furado no bolso, arrumando minha casa, arrumando a minha mudança. Qual é a perspectiva que eu tenho de sair daqui? Mas eu acreditei, gente, fui com tudo, falei, não, já está definido, o universo vai me dar esta casa, as coisas vão acontecer. Como? Não sei, não cabe a mim saber. Eu só sei que vai acontecer e eu tô aqui me colocando em movimento para que isso aconteça. E aí, gente, coloquei, arrumei minha mudança inteira e tudo mais e comecei a procurar casa, porque até então a gente tinha até parado de procurar, porque eu falei, vai adiantar mesmo, né, porque eu não vou ter como ir. E aí eu voltei atrás, falei, não, comecei a procurar casa, imobiliária, direto proprietário e tudo mais. Procurei em tudo quanto foi lugar e estava até evitando procurar imobiliário, porque imobiliário normalmente eles pedem aí uns 3 meses, né, de calção e tudo mais. Eu falei, mas vamos lá, gente, vamos lá. Deve ter muita gente querendo alugar casa, vamos lá. E comecei a procurar e tudo mais, visitei alguns imóveis e tudo, né. E aí, no penúltimo imóvel que a gente foi visitar, a gente gostou muito da casa, do local, mas o quintal era muito pequenininho. E, enfim, para os animais ia ficar muito pequeno, né? Eles iam ficar muito expostos. E aí eu decidi que não ia querer aquela casa. Mas aí no caminho para a imobiliária, que a gente tinha que devolver a chave, eu me lembrei, olha como são as coisas, gente. Eu me lembrei de um anúncio que eu tinha visto há anos atrás. Há 2 anos atrás, quando eu estava procurando, 2 anos daquela época, né? Que eu estava procurando casa para alugar, que foi quando eu aluguei essa casa tenebrosa lá, que eu sou muito grata a ela, tá? Mas ela era tenebrosa, gente. Eu já tinha visto essa casa no anúncio, né? Mas na época ela estava fora ali, né? O preço que estavam pedindo na época estava muito fora do meu orçamento, estava vindo aí de um desemprego e tudo mais. E aí eu realmente não tinha como alugar aquela casa naquele valor, essa casa nesse valor, e passou, só que me veio um flash.
Porque eu falei, gente, eu lembro que eu vi o nome dessa imobiliária no anúncio dessa casa. Vou perguntar, nossa, muitos anos já se passaram, mas quem sabe, né? Aquela casa lá ainda está disponível, a pessoa saiu de lá e essa casa está disponível novamente. Perguntei. Passei o endereço, porque eu já sabia, já tinha pesquisado tudo sobre a casa, né, há anos atrás, e a atendente da imobiliária falou, sim, essa casa está disponível. E aí eu falei, posso lá dar uma olhada? Pode vir, olhei a casa e tudo mais, gostei, adorei, espaço para os meus cachorros, sol para eles, a casa bem espaçosa, bem melhor, tudo funcionando, com obra, tudo direitinho. Voltei para a imobiliária e aí pensei, bom, agora aqui são elas. Vamos ver aqui, porque qual é a garantia que a gente vai dar? Gente, não tem nem como dar garantia nesse negócio. E desesperada, assim, já pensando, aquele pensamento ruim começando a vir. Eu falei, opa, eu cheguei até aqui, essa casa não tá disponível à toa, né? E aí fui lá, como se tivesse dinheiro pra dar, né, sobrando, assim, como se tivesse todas as condições do mundo de alugar a casa. Cheguei lá toda confiante, falei, então, como é que a gente pode fazer? A respeito aí ela pediu os documentos e tudo mais, falei, então, como é que a gente pode fazer aí a respeito assim, né, das garantias, mas ela foi me passando as condições das garantias e tudo mais, aí eu falei, tá. Aí conseguimos, na verdade, ajeitar uma garantia que coubesse no nosso orçamento, e aí a garantia, ok, falei, deu tudo certo, beleza. Mas e aí, será que não precisa de depósito? Aí fiquei quieta assim, meditando, enquanto a mulher tava falando e tal. Aí ela passou algumas possibilidades lá pra gente, aí teve um momento que ela falou assim, olha, ainda tenho uma notícia boa pra vocês. A proprietária dessa casa está dando de presente para os novos inquilinos 2 meses de aluguel. Gente, olha, sem brincadeira, eu tava tentando disfarçar, né? Porque eu não queria passar assim, que a gente tava desesperados, precisando loucamente da casa, né? Porque pra não passar aquela insegurança, aquela coisa, né? Tá metendo os pés pelas mãos, depois vai conseguir pagar e tal. E eu queria passar confiança, né? Queria muito passar confiança lá pro pessoal da imobiliária. Quando ela falou isso, eu apertei a mão no meu noivo assim embaixo da mesa. Falei, ai, que bom, poxa, vai ser legal, porque a gente, com essa questão de mudança, né? A gente gasta muito, tem gastos extras. Mas que ótimo, nossa, obrigada, agradeça por nós, vai ser maravilhoso. Gente, e fechamos o negócio, conseguimos, além da gente conseguir encaixar uma forma ali de garantia que a gente nem sabia que existia, no nosso orçamento, o valor deu, eu conversei com ela e tudo mais, a gente conseguiu ajustar um valor que desse pra gente pagar todo mês, a gente ainda ganhou 2 meses de aluguel de graça, de presente do universo. E, nossa, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu se organizar melhor, né? A gente pagou mudança, fez tudo ali, ainda conseguimos comprar algumas coisas pra casa que ainda estavam faltando. E foi uma conquista maravilhosa, nós ficamos muito felizes. Então, assim, gente, era algo que parecia completamente impossível da gente conseguir. Mas o que eu fiz? Eu tomei atitude, gente, eu acreditei, eu comecei a arrumar a minha mudança. E outra coisa muito interessante também, que quando eu sentava lá nessa casa, eu gosto muito de ver a lua, né? Então eu sentava no finalzinho do corredor dessa casa, que era todo escuro, e tinha uma frestinha. Em alguns momentos assim da noite eu conseguia ver a lua, um pedacinho assim, conseguia ver a lua inteira, só que era uma frestinha assim do corredor, e eu sentava, colocava minha cadeira ali milimetricamente posicionada para que eu conseguisse ver a lua, e eu ficava olhando para lá. Eu falei, gente, o meu desejo que é que na minha casa eu consiga ver a lua todas as noites e tudo mais. Ai, que seja um lugar bem arejado, porque eu gosto muito desse clima da noite, sabe? Fresquinho, com a lua, o céu estrelado. Então eu sempre pensava isso, eu sempre mentalizava isso. E aí depois que eu me mudei aqui pra essa casa, eu não tinha reparado nada disso, gente, se era fresquinho, se não era, nada disso. A casa já tava ótima, já era espaçosa, com obra maravilhosa, quintal para meus cachorros, mas então eu já tava muito feliz da vida, muito satisfeita. E um belo dia eu falei, vou sentar um pouquinho ali fora e tudo mais. Quando eu sentei, eu botei a cadeira, que eu olhei pro alto, o meu quintal era tudo aberto, né? Tudo aberto, assim. Eu olhei pra lua, cheia, linda, maravilhosa, e começou a bater uma brisa, e aí eu me lembrei, gente, dos dias que eu sentava
no corredor da minha casa, que eu sou muito grata por ela, gente, isso é muito importante. Apesar de eu estar muito insatisfeita com aquele local que eu me encontrava naquele momento, eu agradecia muito a Deus, porque nos momentos em que eu estive desempregada, desamparada, triste, sozinha, precisando de ajuda, foi ali que eu encontrei ajuda, tanto da proprietária da casa, que me auxiliou muito nessa questão aí do aluguel, enquanto eu não podia pagar. E também, assim, era aquele lugar que me abrigava meus animais. Então, assim, eu era muito, muito grata, apesar da minha insatisfação com o local, né? Então, assim, nesse momento que eu sentei lá fora, que eu vi a lua, que começou a bater aquela brisa, eu acho que essa brisa foi Deus falando comigo, sabe? Olha aqui o presente que eu te dei, muito melhor do que você tinha imaginado. E realmente foi, gente, quando eu olhei aquela lua enorme, linda lá no céu, eu me lembrei de todos aqueles dias que eu ficava sentada naquele corredor pequenininho, escuro, com morcego, desejando, ansiando, né, acreditando que realmente Deus ia prover aí uma casa do jeitinho que eu queria, e isso verdadeiramente aconteceu. Então, o que eu posso dizer para vocês não fiquem olhando para o problema, gente, esqueçam que aquilo é... Aliás, eu não gosto nem de falar problema, eu prefiro falar desafio. Desafio é uma coisa que, né, motiva a gente a conseguir, a continuar, a lutar por ele. Problema é um negócio muito pesado, é uma coisa que parece que é difícil de resolver, né? Então, não foquem no desafio. O desafio tá ali, ele tá diante de você, né? A gente já sabe, ele já aconteceu, tá ali. Então, assim, eu sei que muitas vezes é muito desafiador. Às vezes você tem conta para pagar, tem uma pessoa que você ama muito que está doente, você está num relacionamento que você quer sair, mas não consegue, ou que na verdade você não quer sair, você quer melhorar esse relacionamento, mas está difícil, você não sabe como fazê-lo, né? Então, assim, eu sei que por mais que tenha todos esses desafios aí diante, né, de você, diante da sua vida, feche seus olhos, ora sempre agradecendo. As minhas orações hoje não tem um pedido, gente. Elas são só de agradecimento, mesmo por aquelas coisas que ainda não aconteceram. Então, se, por exemplo, né, no meu caso, eu queria me mudar, então a minha oração era sempre assim: Deus, obrigada, muito obrigada pela casa maravilhosa que o Senhor proveu para mim, com todas as condições perfeitas que me proporcionaram muita alegria, satisfação, essa casa maravilhosa com uma energia incrível que vai me proporcionar passar dias incríveis lá. Então a minha oração, gente, é sempre assim, quando eu desejo alguma coisa, né? Eu sempre agradeço como se aquilo já tivesse acontecido, porque aí tem gente que fala assim, mas não aconteceu, não importa. Quando você faz aquela oração no desespero, ai Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, universo, me dê isso, me dê aquilo, você vibra ansiedade, angústia, desespero. Quando você ora agradecendo, experimenta, você não precisa acreditar no que eu estou falando, experimenta. Faça uma oração, fale uma frase que seja pedindo alguma coisa e agradecendo alguma coisa. Você vai ver como a sua energia, a energia dentro de você é totalmente diferente. Quando você agradece, você fica em paz, gente, porque a gratidão é o início de toda a transformação para acontecer dentro de você. Sabe? Então, assim, quando a gente agradece, uma outra coisa que eu faço constantemente, é agradecer por simplesmente tudo. Eu agradeço, eu levanto agradecendo pela minha cama, pela minha saúde, pelo meu corpo estar funcionando perfeitamente, pela água que eu bebo. Aliás, a água, gente, eu falo um monte de coisa boa aí pra água, porque eu já postei um vídeo aqui falando sobre o poder da água, né? Que a água capta todas as energias ali. Então, se você não assistiu, procura aí no canal que você vai achar. Então, assim, sempre manter essa questão da gratidão, de focar no que você deseja. Porque quando você olha para o que você deseja, você se sente bem. É como se você já estivesse lá. Como se aquilo já estivesse resolvendo, se materializando na sua vida. E você agradecendo, você fortalece que aquilo já aconteceu. Além de você vibrar em paz, felicidade, alegria, você fortalece que aquilo ali já se materializou na sua vida. Então, quando você tiver um desafio, para de olhar para ele. É difícil, gente, mas não é impossível. E isso é um exercício. Faça isso com coisas pequenas no seu dia a dia. Não precisa ser nada grandioso, mas quando você começa, quando você dá o primeiro passo, faz a sua primeira vez,
você vai ver que aquilo vai começando a ficar fácil, igual na academia, gente. Pegou o primeiro peso, ai que difícil, tá pesado, cheguei em casa com a perna doendo. No dia seguinte, difícil também, mas já tá um pouco mais fácil, já sei como é que é, já fui o primeiro dia. Daqui a uma semana você já não tá tão dolorido, né? Daqui a um mês você, nossa, já começa a aumentar a sua carga. Então é assim, gente, é exercício, é prática. Quanto mais você pratica, mais apto a fazer aquilo você vai ficar, mais fácil vai ficar e mais você vai dominar as suas emoções, o que você quer fazer, o seu destino, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha inspirado vocês a entrarem, a embarcarem junto comigo aí com os estudos da mente subconsciente, com essas técnicas maravilhosas de expansão da consciência que transformam vidas, não só a minha, mas aqui pela internet tem muito material de um monte de gente que fala sobre isso, que é muito interessante e tem muitas provas, né, inclusive científicas, de que tudo isso é verdade, é realidade e você pode sim transformar a sua vida com essas informações que são muito fáceis de aplicar no seu dia a dia, estão disponíveis para todos. Basta que você queira, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida em relação a essa história que eu te contei, ou se você tem dúvida em relação aí às técnicas que eu ensino de expansão da consciência. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e eu te desejo muito sucesso, muita paz, alegria, realizações. Que nós possamos estar sempre juntinhos aqui, aprendendo e nos desenvolvendo cada dia mais, conquistando e realizando nossos sonhos, tá bom? Um beijo, uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.